Daisy Jones and the Six era a minha série mais aguardada de 2023. O livro que inspirou a minissérie é um dos meus livros favoritos da vida. E apesar de eu ter gostado bastante da série, eu queria ter gostado um pouquinho mais. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. E eu sou obcecada pelos livros da Taylor Jenkins Reid. Eu já li alguns deles, quero ler todos. E a gente sabe que tem várias adaptações dos livros da Taylor Jenkins Reid sendo produzidas. A primeira a ser lançada é essa minissérie de Daisy Jones and the Six, que vai ser lançada na verdade, né, a partir da próxima sexta-feira pelo Amazon Prime Video. Então são 10 episódios que vão fazer parte dessa minissérie e a gente vai ter uma exibição de episódios que vai ser híbrida. Então a gente vai ter nessa primeira semana 3 episódios, na próxima mais 3, na terceira semana 2 episódios e na quarta e última semana os 2 últimos episódios, os 2 episódios finais. Então a gente vai ter algumas semaninhas aí pra ir curtindo essa adaptação e pra falar bastante sobre ela também. A Amazon, o Prime Video, me mandou com antecedência os 10 episódios da primeira e até o momento única temporada de Daisy Jones and the Six, porque é pra ser uma minissérie, né? E eu tive a oportunidade então de assistir antes de todo mundo, antes de os episódios irem ao ar oficialmente. Eu acabei assistindo meio que 2 vezes cada episódio pra ter certeza do que eu tava vendo, pra ter certeza das minhas impressões, opiniões, comentários. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre essas minhas impressões e esses meus comentários sem spoilers. Então, vai ser um vídeo de primeiras impressões mesmo. Não vou estragar a experiência de ninguém, não vou revelar plots muito específicos. A gente vai fazer um panorama geral mesmo desses 10 episódios e do que eu esperava da série e do que realmente a série entregou. Eu separei alguns pontos pra gente conversar aqui nesse vídeo. E eu quero começar, de verdade, a minha crítica, sem spoilers, falando sobre as coisas que eu mais gostei. As minhas coisas favoritas sobre Daisy Jones and the Six. E aí, levando isso em consideração, eu não poderia falar de outra coisa inicialmente que não fosse o elenco da série. Pra mim, o elenco é de longe, a melhor coisa sobre Daisy Jones and the Six. Eu já tinha gostado muito do elenco só pelas fotos promocionais, só pelas interações deles com entrevistas e conteúdos diversos, mas ver esse elenco realmente dando vida a esses personagens, que são personagens que me tocaram muito, com os quais eu me envolvi muito, foi assim, tudo o que eu esperava e um pouco mais, de verdade. Principalmente o elenco que faz a banda, eu acho que cada um dos atores que interpretam os integrantes da banda Daisy Jones and the Six foram escolhidos a dedo, com muito cuidado. A gente tem aqui a Riley Keough interpretando a Daisy Jones. E a Daisy é uma personagem que ela é uma força da natureza. Ela é descrita basicamente como sendo uma força da natureza. Na série, eu acho que ela começa um pouco mais tímida, um pouco mais tranquila do que eu esperava. Demora um pouco pra personagem realmente se tornar essa força, se tornar esse fogo, né, esse incêndio que ela é. Mas quando ela se torna, fica incrível. E a Riley realmente é a Daisy. Eu acho que esse início mais tranquilo não é por conta da Riley, não é por conta da atriz, é mais por conta do roteiro mesmo. Então, a Riley Keough como Daisy Jones foi uma escolha certeira. Mas eu acho que a minha escolha favorita de elenco é o Sam Claflin como Billy Dunne. Porque eu admiro muito o Sam, eu acho que ele é um ator incrível, eu já assisti várias coisas com ele que eu amei muito. E ver ele aqui transformando esse personagem foi muito satisfatório. Eu acho que o Billy é um personagem extremamente complexo. Todos os personagens dessa história são extremamente complexos. Mas o Billy é um pouco mais, porque ele é o que comete mais erros, né, ao longo da história. Ele é o personagem de caráter mais duvidoso. Ele é o personagem que a gente até gosta, mas também a gente odeia. Então, ele tem muitas nuances, muitas camadas. E o Sam, ele consegue transformar tudo isso em algo palpável. Ele consegue realmente traduzir, através da sua atuação, todos os aspectos do Billy de uma forma que me surpreendeu e me deixou muito feliz. Ele é o meu Billy Dunne e a Riley também é a minha Daisy Jones. E esses são 2 personagens que mexem comigo de uma forma inexplicável. E aí, fora o trabalho que eles fazem de maneira individual, a gente tem esses 2 personagens, esses 2 atores dando vida, esses 2 personagens juntos, né? Contracenando juntos. E a química entre a Riley e o Sam, como Daisy e como Billy, é surreal. É magnética, como precisa ser, porque esses 2 personagens
no livro, eles são justamente isso, né? Personagens magnéticos, personagens problemáticos, cheios de defeitos e que cometem muitos erros e que, ainda assim, quando se encontram, quando estão juntos e trabalhando juntos e interagindo, eles têm uma energia e uma química e uma faísca entre eles que só lendo a gente consegue sentir. E a série tinha esse trabalho, né, de transformar isso também em algo que a gente conseguisse enxergar. E eu acho que eles fazem de maneira muito, muito incrível ao longo dos episódios. E aí é muito doido, porque os primeiros episódios, eles mostram a Daisy separada dos The Six, né? A gente precisa construir a trajetória dos dois até o momento em que eles se encontram. Então, os primeiros episódios, a gente vai assistindo e a gente vai pensando, nossa, a história tá ok, tá interessante, mas tá ok. E aí, quando os dois se encontram, é de fato magnético, é de fato impressionante. Quando os dois se encontram é quando a história fica muito boa. A partir ali do... Não vou falar, né? Daí também preciso falar, ou posso falar. A partir ali do episódio 3, do 3 pro 4, mais ou menos, que é quando as coisas começam... Quando os caminhos deles começam a se cruzar de forma mais intensa. E aí a gente também tem os outros personagens, né? Eu amo a Suki Waterhouse como a Karen. Eu acho que ela realmente sabe trabalhar essa personagem. É uma personagem muito interessante, uma das melhores do livro. A gente tem também os atores que interpretam o Graham, o Ed e o Warren, entregando exatamente o que a gente espera desses personagens. Então, os personagens estão ali com a sua essência de uma forma incrível. Também gosto muito da Camila Morrone como a Camila, que é o interesse amoroso do Billy, mas tem um papel muito importante nessa história, né, de várias formas. Eu acho que a Camila faz um bom trabalho, apesar dela ser uma atriz iniciante, ela não tem muitos trabalhos no seu currículo, não. E gostei bastante do elenco de forma geral. Um outro ponto que é muito forte pra mim, que me deixou muito feliz e muito em completo surto, foi a trilha sonora. Exatamente o que eu esperava da trilha sonora, principalmente em termos de sonoridade, né? A gente já tinha ouvido, antes de eu assistir os episódios, a faixa Regret Me. E apesar de eu ter gostado da música, ter achado que o som fazia sentido com o que eu esperava da banda, a letra não tinha me convencido tanto. Eu não tinha achado a letra dessa música muito incrível. E aí eu tava um pouco receosa por conta disso, né? Mas quando eu dei play e as músicas foram aparecendo aos poucos na história, era isso, entendeu? Era sobre isso, as músicas são muito boas. O primeiro solo que a gente vê da Daisy, logo no primeiro episódio, o final do primeiro episódio, é muito emocionante. A gente tem Look at Us Now, que é incrível, acho que talvez seja a melhor música, já foi lançada, né? Vocês já escutaram. A gente também tem uma outra música que eu gostei muito, que é Let Me Down Easy, muito, muito mesmo, assim. E tem outras. Eu, inclusive, mal posso esperar pra ouvir o álbum completo, porque a maioria das músicas só aparece em trechos. A gente não escuta as músicas completas, né, ao longo dos episódios. Inclusive, eu gostaria de ter visto um pouco mais das músicas. Acho que dava pra ter encaixado, porque, por exemplo, Regret Me é uma música que aparece muitas vezes. E aí, pra mim, ela é uma das piores. Então, quando eu já tava na 10ª vez que eles estavam tocando essa música, eu tava tipo assim, gente, mas tem um álbum inteiro que vocês gravaram, que vocês vão lançar, por que é que vocês não tocam outras músicas, né? Não dão destaque pra outras músicas. Acho que teria sido bem interessante. Mas a trilha sonora é muito boa e o trabalho vocal que a Riley Keough e o Sam Claflin fizeram pra entregar os vocais da Daisy e do Billy, impecável. Eles realmente chegam onde eles precisam chegar. Outro ponto bem legal é a ambientação, né? A gente vê, na verdade, essa história, que é uma história muito rica, porque ela é ambientada em Hollywood, na indústria da música de Hollywood, então em Los Angeles, e nos anos 70, quando a gente tá falando de rock and roll. E rock and roll é sobre drogas e sexo, não tem esse lema, né? E a série tá ali pra provar que é isso mesmo. O lema rock and roll, drogas e sexo, ou sexo, drogas e rock and roll, né? Que é a ordem. É verdadeiro e a série transmite tudo isso, traduz tudo isso. A gente vê lugares icônicos da história da música norte-americana. Ao longo dos episódios a gente vê lugares que são muito importantes até hoje para a história de Los Angeles, para a história da música nos Estados Unidos. E são detalhes que nem sempre são extremamente explorados, mas que estão ali e que ajudam a criar essa ambientação. A gente tem um figurino também muito coerente com a época, que chama muita atenção. Uma outra coisa, a série também ajuda a gente a entender um pouco da dinâmica de gravar e lançar músicas nos anos 70, né? Porque é muito diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia existem os streamings, existem várias formas de criar música e soltar na internet. E naquela época as coisas eram muito diferentes. Então também é muito interessante entender como a indústria da música funcionava algumas décadas atrás. Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que não me convenceram tanto. Tem algumas coisas, alguns arcos da história que poderiam ter sido melhor aprofundados. O livro, ele é em formato de transcrição de documentário. Por conta disso,
ele acaba só dando uma pincelada por algumas situações. E a gente sente, enquanto a gente lê, que às vezes seria mais interessante se a gente tivesse mais detalhes sobre determinadas coisas. E aí, como a série não precisava ser assim, né? Porque a série, por sua vez, mostra as cenas, para além de mostrar filmagens desse documentário que os integrantes da banda estão ajudando a construir anos depois, a série poderia então ter se aprofundado em algumas questões, em algumas coisas que acontecem ao longo do livro e que eu acho que mereciam aprofundamento. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, né? No livro, apesar da gente ter só uma pincelada em algumas coisas, a gente tem muitas declarações, o livro inteiro é de declarações dos integrantes sobre os acontecimentos. Então, eles têm a oportunidade de não só descrever o que aconteceu, mas também de colocar os seus sentimentos e pensamentos, insights em relação às coisas que aconteceram. E aí, apesar de a gente não ver muitos detalhes sobre determinadas cenas, a gente tem, pelo menos, a opinião deles sobre essas cenas. Na série, a gente vê, sim, eles dando algumas declarações, mas eu acho que eles não aproveitam tanto assim essas declarações, porque se eles então tomaram a decisão de não se aprofundar em determinadas cenas, em determinadas situações e acontecimentos, acho que uma forma de resolver isso teria sido, então, colocar os personagens para comentar um pouco mais sobre algumas coisas de uma forma mais clara, para que certas discussões fossem mais aprofundadas. E aí, por outro lado, eu sinto também que a série acaba gastando um certo tempo de tela com certos arcos e certas narrativas que poderiam ter sido otimizadas, que não precisavam ter aparecido exatamente dessa forma com tanta força. Um exemplo que eu vou dar pra vocês, e aí eu espero que vocês me entendam no que eu vou falar porque é um pouco contraditório. A gente tem a personagem Simone, que é a melhor amiga da Daisy na história, e ela é realmente a única família que a Daisy teve na vida. Ela é a pessoa da Daisy, que apoia ela, que coloca ela no lugar, que dá bronca, que faz de tudo por ela. As duas são isso uma pra outra também, né? E a Simone, no livro, ela é simplesmente uma personagem de apoio. Na história de Daisy Jones and the Six, ela é uma personagem de apoio, porque a história da série é sobre a banda Daisy Jones and the Six. Na minissérie, entretanto, essa personagem ganha um pouco mais de aprofundamento. Ela ganha uma história própria, ela ganha conflitos próprios, a gente vê a ascensão dessa personagem também na música, na carreira dela e nas questões pessoais dela. E isso é muito legal, só que eu também acho que vai um pouco além do que deveria ir, porque tem alguns momentos que realmente os episódios estão ali gastando um super tempo de tela pra contar a história da Simone, enquanto poderia estar se aprofundando em questões que são importantes pra história de Daisy Jones and the Six, da banda, e não só pra história da banda, mas pra coisas que foram importantes pro fim da banda, né, que é o objetivo do documentário, que a gente quer entender também, que é o pouco de mistério que a história tem, na verdade. Então eu tive essa impressão. E aí eu deixei por último o tópico mais polêmico pra conversar com vocês. As mudanças em relação ao livro. Eu não sou uma pessoa que espera que adaptações sejam 100% fiéis aos livros. Inclusive, quando as mudanças melhoram a história e criam mais camadas, se aprofundam na história, eu encorajo essas mudanças. Eu acho que mudanças são importantes e são válidas em muitos contextos. Mas também é importante dizer que eu tenho um apego um pouco irracional com esse livro aqui. É um dos meus livros favoritos da vida, eu tenho uma conexão com ele que é muito forte e eu sou apaixonada pelas nuances dessa história e pela profundidade desses personagens. Então sim, eu tinha algumas expectativas para determinadas coisas e para determinadas construções de dinâmicas entre tudo que estava ali rolando. Tem algumas mudanças que a série faz que são muito bem-vindas, muito bem-vindas. Algumas mudanças que fazem sentido, que deixam as dinâmicas ainda mais complexas, ainda mais interessantes, que também otimizam algumas escolhas narrativas para o audiovisual, o que é importante também. Mas tem algumas mudanças que não me deixam feliz. Por um lado, a série várias vezes usa citações diretas do livro. Enquanto eu assisti os episódios, eu tava relendo o livro ouvindo o audiobook em inglês, porque quando eu li a primeira vez eu tinha lido em português mesmo. E aí eu ia ouvindo um pouco do audiobook e assistindo os episódios pra poder comparar e fazer algumas anotações também pra comentar com vocês depois. E em vários momentos eu tinha acabado de ouvir uma citação direta do livro que estava sendo ali mostrada na série na íntegra, literalmente mesmo. Isso é muito legal, porque mostra um cuidado com o material de origem, né? Só que por outro lado, tem algumas mudanças que a série faz que eu acho que não tem necessidade de serem feitas, que não tem muito sentido e que perdem um pouco ali na história.
Tem, inclusive, uma outra coisa, que daí é um outro ponto pra mim. Porque, assim, tem mudanças que eu gosto, tem mudanças que eu acho que são desnecessárias, não gosto muito, mas ok. Só que aí tem uma mudança no último episódio, uma mudança específica, ao longo do último episódio, que me deixou bastante chateada. Bastante mesmo, assim. O último episódio, ele é muito emocionante, essa história me emociona todas as vezes que eu entro em contato com ela. Eu li o livro, nas 2 vezes eu chorei muito, assistindo a série eu chorei muito, surtei muito, porque, como eu já disse pra vocês, mexe muito comigo essa história, né? E aí o último episódio ele é muito emocionante por vários motivos. E aí, claro, eu estava chorando em alguns momentos. Mas teve um momento, alguns minutos ali do último episódio, em que eu tava chorando de raiva porque eu realmente não tinha gostado de um aspecto que o roteiro acabou escolhendo pra história e pra alguns dos personagens ali, né? Não é nem um negócio gigantesco, assim, nossa, mudou muito a história do livro, não é isso. Mas é uma mudança que aparece em alguns momentos do último episódio, que eu acho que transforma um pouco a essência dos personagens que estão envolvidos com essa história e também da história de forma geral. Então por isso eu não gostei dessa mudança, e quando chegar o momento a gente vai falar sobre isso. Eu vou fazer vídeos todas as semanas comentando os episódios porém sendo lançados ao longo, né, do próximo mês. E eu fiz muitas anotações pra comentar alguns detalhes, pra também destrinchar algumas das coisas que eu falei pra vocês nesse primeiro vídeo, né? E a gente vai fazer isso com calma. Mas acho que é isso, assim. Daisy Jones and the Six é uma adaptação ruim? De forma nenhuma. Nenhuma mesmo, assim. É uma boa série, conta a história de uma forma que faz jus à história. Só que falta tão pouco pra ser uma série perfeita que eu acho que isso me frustra ainda mais. Porque se a adaptação, se a série é ruim, ela é ruim e ponto, né? Não tem muito o que fazer, não tinha mesmo como salvar. Mas quando a adaptação é muito boa, mas acaba pecando em um ou outro ponto e tendo alguns detalhes que poderiam ter sido trabalhados e aprimorados para transformar essa adaptação uma adaptação perfeita, eu acho que eu fico ainda mais incomodada. Porque era só um negócio aqui, um negócio ali, pra realmente entregar um trabalho 10 de 10. Faz sentido? Essa análise da minha parte, esse comentário? Porque eu sinto muito isso, assim. É um negócio aqui, um negócio ali, que me incomodaram bastante e que poderiam ter sido ajustados de uma forma simples. E aí, então, entregar a adaptação da década. Mas, enfim, acho que é isso que eu tinha pra dizer. Essas são as minhas primeiras impressões, sem spoilers, sobre Daisy Jones and the Six. E eu espero que vocês assistam e voltem aqui pra dizer depois se vocês concordam com as coisas que eu disse ou não. A gente vai, como eu disse, comentar os episódios semanalmente, então vai ter tempo pra gente conversar sobre vários detalhes. E espero que vocês entendam também os meus comentários. Não fiquem receosos, não fiquem com medo. Assistam também de cabeça aberta, porque talvez eu tenha me apegado demais a certas coisas. E se você não se apegar demais a elas, talvez você ache a série perfeita, entendeu? Pode ter sido uma coisa minha também, não sei. Vocês me dizem aí no final da exibição dos episódios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal e a gente se vê muito em breve, daqui a 2 dias, pra falar com spoilers sobre os primeiros episódios de Daisy Jones and the Six. Um beijo grande e até logo!